Boa noite, gente. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão bem? Para mim, um motivo de bastante alegria poder estar aqui. Eu estou em casa. E sempre, como eu digo, quando eu venho aqui na plenitude, eu mais recebo do que dou. É o lugar onde que eu venho, que Deus renova minhas forças, onde o Senhor ministra no meu coração. Foi que dia que eu mandei mensagem para o Senhor, pastor? Sexta? Perguntei se ele estaria aqui, que eu estaria aqui. Não no propósito de ministrar, mas no propósito de ser ministrado. Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu tenho um propósito com Deus. Qualquer lugar assim que Ele abrir a porta para ministrar a palavra, eu nunca vou falar não. Sabe, o pastor André, aqui no culto, aqui falou, se quer ministrar a palavra, eu falei, só faz o que o Espírito Santo lhe conduzir. Eu vim aqui para ouvir. Aí ele falou, Deus não traria o profeta aqui se não fosse para falar. E vamos ver então o que o Senhor quer falar conosco, amém? Eu quero convidar vocês a abrir a Escritura. Nós vamos começar a ministração, eu vou me enfatizar em 1 Samuel, capítulo 23, nós vamos pegar por base esse texto. Mas para começarmos, nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 5, o versículo 12. Aleluia. Aí no final, logo no finalzinho da ministração, o pessoal do louvor, para a gente estar aqui adorando, orando, e no final aí ministrar algum louvor para a gente estar buscando ao Senhor, tá bom? 2 Samuel é um versículo que eu gosto muito, versículo 12, e nós vamos começar e terminar com ele. Eu vou ler até nessa versão que foi colocada no telão. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmava como rei de Israel e que o seu reino estava prosperando. Por que mesmo, gente? Por amor a Israel. Preste atenção que o reino dele não estava prosperando porque Deus amava Davi. Porque Deus amava o seu povo e Davi cuidou tão bem daquilo que Deus amava, que Deus fez Davi e o seu reino prosperar. Esse é o princípio. O evangelho do reino não se trata de nós, sempre se trata do nosso semelhante. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 18, por gentileza. Versículo 5. Não, obrigado. Versículo 5 diz, tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou todo o povo, bem como todos os conselheiros de Saul. Olha para mim, por gentileza. Se eu perguntasse para você, agora a resposta está um quanto meio óbvia, porque nós já falamos do personagem. Mas mesmo se nós estivéssemos falando de Davi, e eu perguntasse para você, gente, o maior rei que Israel teve, o primeiro que vem na mente da gente, qual que é? Davi. O maior rei que Israel teve. Hoje nós sabemos, Atos dos Apóstolos diz que Deus escolhi Davi, um homem segundo o meu coração. Só que eu quero pegar por base aqui que muitas situações que aconteceram na vida de Davi, que serve como referência para mim e para você. Nós temos que entender uma coisa, na vida de cada pessoa que Deus tem um plano, Deus vai provar essa pessoa de uma forma, de uma maneira. Por exemplo, Jeremias 29:11 diz o Senhor, eu é que sei os planos que tenho para vós. Sempre o plano é de paz, não de mal, para trazer-nos uma esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Então melhorou. Aí tem o que? A maneira quando eu chego e naquilo que o Senhor quer me tornar. Eu gosto de um versículo que está em Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, que depois que Jesus passando, João Batista, lá para o versículo 39, mais ou menos, está ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André e um outro discípulo, que era um discípulo de João Batista, vão correndo até Jesus. Senhor, aonde o Senhor assiste? Aonde o Senhor mora? Falou, vem ver.
Aí diz as Escrituras que passaram a noite ali com o Senhor. E um versículo profundo, se não me falha a memória, deve ser o versículo 42, que está escrito: no outro dia, ele achou o seu próprio irmão, chamado Simão, e levou até Jesus, mas antes disse: achamos o Messias. Ou seja, André foi tão impactado com a presença de Jesus, que ele não se conteve em ficar com a presença só para ele. Eu falei: eu tenho que compartilhar o que eu encontrei com as pessoas que eu mais amo. E diz a Bíblia que ele encontrou o seu próprio irmão primeiro. Por que primeiro? Porque não foi o único. E se as Escrituras dizem que ele encontrou primeiro, a minha inteligência diz que ele estava procurando. Não foi um ato de sorte, tinha um propósito. Eu tenho que encontrar o meu irmão e apresentá-lo a Jesus. E isso aconteceu. E eu estou falando tudo isso porque por causa de uma única palavra. Diz que aí pega André, pega Simão Pedro, leva até Jesus. Aí agora a parada já é com Cristo, já é com Jesus. Diz as Escrituras exatamente assim no versículo 43 de Evangelho de João, capítulo 1. Olhando Jesus para Simão, disse: tu és Simão, filho de João, mas tu serás. Não importa quem eu seja hoje, importa naquilo que Deus vai nos tornar. Olha para a pessoa que está do teu lado, fala para ela: não importa quem você seja hoje, o que importa é o que Deus vai te tornar. Jesus disse, olhando para Pedro, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás Cefas, que significa Pedro, que significa uma pequena pedra. Então, esse é o nosso desafio. Senhor, eu estou caminhando para aquilo que o Senhor projetou que eu fosse, para aquilo que o Senhor sonhou, porque o Senhor não me aceita como eu sou, o Senhor me recebe, tanto é que o teu propósito é me transformar exatamente naquilo que o Senhor quer que eu seja. Quando a gente olha o começo da história de Davi, irmãos, é maravilhoso. Vamos lá, me ajuda aí, por favor, na pregação. O meu jeito de pregar é assim, é fazendo pergunta. Se eu falo de Davi, de vitória de Davi, uma das primeiras coisas que vem na mente da gente, o que é? Golias? Quem que é Golias? Gigante. O que aconteceu? Quem venceu quem? Davi venceu? Mas antes disso, ele foi ungido, no capítulo 16. Antes disso, teve uma sessão especial de descarrego na casa de Saul. Está escrito que diz que ele ficava endemoniado. Chamaram Davi para trocar a harpa para expulsar o demônio de Saul. O que era aquilo ali? Uma sessão especial de descarrego. Aí vem o gigante. Só que uma coisa, irmãos, vai acontecer fases na vida da gente. É igual a música lá acho que é da Maris. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. A prova acabou, a luta foi embora, e agora é só vitória. Você vai morder no beijo que é o próximo gigante, você vai assim. Mas tem dias que vai acontecer com a sua vida que você não vai querer sair da caverna. Porque é um processo. Quantos queriam receber aqui a mesma unção que Davi recebeu? Diga amém. Eu vou repetir de novo. Talvez você não tenha entendido. Quantos querem receber aqui a mesma unção que Davi recebeu? Diga amém. Então vamos lá. Capítulo 18, que nós lemos, no mesmo versículo, diz as Escrituras aqui, versículo 28. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. Vocês acharam, gente? Mas o quê? E que Mical, sua filha, o amava. Versículo 29. Então Saul temeu ainda mais a Davi. E mais o quê? E continuamente, o quê? Foi o seu inimigo. Temeu ainda mais. E que continuou seu inimigo para o resto da sua vida. Então, ou seja, você se tornando naquilo que Deus quer que você se torne, vai levantar adversidade. E tudo isso faz parte do plano.
Porque você vai ver nos versículos anteriores aqui, quando eles estão voltando da batalha, resolveram fazer algumas músicas. E vocês lembram da música? Que Saul venceu os seus milhares e Davi, o que acontece? Venceu os seus 10 milhares. As escrituras diz que por causa disso, Davi não pecou, não errou. Que por causa disso despertou um ódio na vida de Saul pelo seu genro, porque aqui vai falar do casamento, que tornou-se o seu inimigo todos os dias da sua vida, todos os dias. E o que ele fez? Nada. Ele simplesmente estava se tornando naquilo que Deus projetou que ele fosse. Ele estava passando por um processo, ele estava vencendo. Agora, eu e você glorificar a Deus, sair com a espada do inimigo na mão, com a cabeça dele na outra mão, é fácil. Mas agora, acontecer isso aqui, versículo 10 do capítulo 19. Eu estou resumindo. Versículo 9, o Espírito, 19:9. O espírito maligno, com permissão do Senhor, diz, eu vou ler aqui, com permissão do Senhor, veio sobre Saul, que estava sentado em sua casa, tinha na mão uma lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico ou a sua harpa. Versículo 10, está escrito exatamente assim. Procurou Saul tentou encravá-lo na parede com a sua lança, mas Davi desviou-se e a lança cravou na parede. Davi conseguiu escapar naquela mesma noite. O Davi fugiu e escapou. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque a partir deste momento aqui, a vida de Davi mudou. Eu perguntei para vocês se vocês queriam a mesma unção de Davi, sim ou não? E todos nós, inclusive eu, disse sim. Mas você sabia que a partir deste momento agora, ele não tem mais casa para ficar? Foi a última vez que ele estava dentro de casa, sentado à mesa. Uma força demoníaca toma-se posse de Saul, que já era seu sogro, joga uma lança. No versículo a seguir vai falar que Davi não revidou, simplesmente desviou e fugiu. Nunca mais ele voltou para casa. E qual que foi a vida de Davi, pastor Everaldo? 12 anos de deserto em deserto, de caverna em caverna. 12 anos. É porque a gente olha a história de uma pessoa, a gente quer enfatizar só a parte boa. Pastor, só está trazendo palavra que vai desanimar? Pelo contrário, para te encorajar. Sabe por quê? O que está acontecendo com você está no controle de Deus. Ele não perdeu o controle da sua vida. Deus está te formando em algo muito grande, porque aquilo que Ele quer fazer por intermédio da sua vida é grande, é muito grande. Na hora, aí nós descorrendo aqui, mas eu quero ser bem objetivo. Eu vou retornar depois. Eu só quero que você acompanhe comigo alguns versículos aqui. Deixa eu ver, eu tinha anotado só até o capítulo 25, você vai me ajudar. A mídia nem precisa, mantém-se aí. Capítulo 23, você que está com Bíblia de papel principalmente, capítulo 23, versículo 14, só para argumentar isso que eu acabei de falar, eu vou retroceder um pouquinho. 23, 14, vocês acharam? Permaneceu Davi aonde? No deserto. 23, 15, vendo Davi que Saul lhe sair ao encontro para tirar a sua vida, para onde que ele foi? Deserto. Qual que é o nome do deserto? Deserto de Zif. O mesmo capítulo 23, verso 24. Então se levantaram eles e se foram a Zif, diante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto. Qual que é o nome do deserto? Maom. Capítulo 24, verso 1. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto. Que deserto? Engedi. É de Zif, Maom, Engedi. Vamos ver se tem mais. Capítulo 25, versículo 1, tem mais. Faleceu Samuel.
Todos os filhos de Israel se ajuntaram e prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu para o deserto. Qual que é o deserto? Pará. Não te falaram isso a respeito da vida de Davi? 12 anos da vida dele de deserto, hein? Deserto. E Deus está no controle da vida dele? Sim ou não? Deus está a par que está acontecendo com ele? Ele continua sendo um cara segundo o coração de Deus? Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala: não se desespere, faz parte do plano que você está passando. Capítulo 22. Eu vou ler nessa versão aí, estando ali, capítulo 22 de 1 Samuel. E eu falei que eu vou me deter um pouquinho no 23. Não vou ser muito longo, que é quase impossível isso acontecer. Mas eu prometo. Capítulo 22. Davi retirou-se dali e se refugiou, você já ouviu muito isso aqui, na caverna de Adulão. E quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para estar com ele. Versículo 2. Ajuntaram-se a ele, o que, gente? Todos os homens que achavam de que forma? Endividados, aqui diz em aperto, todo homem em aperto, todo homem endividados, todos que estavam amargurados de espírito, e ele se fez líder deles, e eram com eles uns 400 homens. 3, dali passou Davi para Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixa ficar aqui o meu pai, a minha mãe com vocês, até o que eu saiba o que Deus quer fazer de mim. Versículo 4, trouxe perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve nessa fortaleza. Olha para mim fazendo um favor. Agora não está correndo risco só Davi de vida. A última reunião familiar que o sogro tenta matar, ele foge. Ele vai para a caverna de Adulão, ele começa de deserto em deserto. A família dele também vê-se em perigo, pai, mãe, e vai até seu filho. A gente não pode esquecer que Davi, a ascendência dele, Ruth, era moabita. Agora eu não vou lembrar se é tataravó ou bisavó, acho que é tataravó. Se não for tatá, é bisa. Era moabita. Então Davi leva a família dele para Moabe, fora dos termos de Israel, porque aqui a minha família vai estar segura. E ele chega para o rei de Moabe: deixa a minha família ficar aqui, protege eles para mim. Por quê? Porque eu não tenho condições de protegê-los. Porque eu estou sendo procurado, o rei de Israel quer me matar. E você vai fazer o quê? Eu não sei, eu vou voltar lá até descobrir o que Deus quer da minha vida. Esse é o nosso desafio todos os dias, acordar toda manhã e falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor quer realizar por intermédio da minha vida hoje? Porque eu sei que o Senhor não perdeu o controle da minha vida. Mas na hora que ele precisava mais de ajuda, aí vai entrar a palavra que o Senhor falou para mim aqui, a oração que o Senhor fez. Esse cara precisa de ajuda, ou ele precisa ajudar, ou ele precisa ser ajudado? Ele precisa ser ajudado, porque ele saiu sem rumo. Aí Deus fala: eu vou te ajudar, Davi. É mesmo, Senhor? Obrigado. Deus manda 400 homens. Oh, glória! Vai vir empresário, vai vir um dono disso, vai vir um dono daquilo. Quem que foi? Endividado. O cara está precisando de patrocinador, ele vai ter que arrumar a cesta básica para os outros, irmãos. Todo homem endividado, todo homem que se achava em aperto, amargurado de espírito, Deus fala: pronto, está aí o seu exército, é com esses que você vai começar. Ou seja, Deus vai colocar pessoas na sua frente para você discipular na hora que você mais precisa de receber uma palavra. Você está precisando ouvir uma palavra sobre um casamento que está... Ah, pastor, só Deus no meu casamento. Deus vai preparar um casal para você restaurar o casamento deles. Por que normalmente Deus faz assim? O remédio que eu ofereço é o que eu tenho que tomar. A receita que você dá, o caminho que você aponta, é o que nós devemos caminhar.
Porque nós não devemos ser ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Na hora que ele precisava mais de ajuda, eu estou preparando um grupo de pessoas aí, Davi. Para quê? Para você ajudar. Mas eu estou precisando de ajuda, eu sei disso. Mas é essas pessoas que lá na frente vão te valer. É essas pessoas que através da vida delas eu vou mudar a sua vida. Quando Elias, na fase mais difícil da vida dele, que ele ouviu que Jezabel queria matá-lo, todo mundo sabe disso, ele entrou num estado de depressão profundo, sim ou não? Ele estava deprimido ou não, gente? Só comia, dormia. Quando ele saiu, foi para Horebe. Aonde que ele entrou mesmo? Igual Davi, para onde que ele entrou? Numa caverna. Aí vocês lembram que o Senhor apareceu na porta da caverna? Alguém lembra do texto? Parece que é 1 Reis, capítulo 19. Vocês lembram o que Deus falou para Elias? De uma forma assim, sabia que ele estava sofrendo, sabia que ele estava em depressão. Você lembra o que Deus falou? Deus não entrou dentro da caverna. Diz a Escritura diz que na porta da caverna Deus falou com Elias. Você lembra a maneira que Deus falou com Elias? Eu estou te exigindo demais, mas faz parte de você pensar. Você lembra a maneira que Deus falou? O que você está fazendo aí? Porque a gente fica todo conduído. E às vezes, sabe o que eu quero ouvir? O que você quer ouvir? Você não merece isso. Deus é contigo. E não é isso que Deus vai fazer. Deus está formando mulheres e homens fortes. A gente dá aquele espírito de autocomiseração, que a ver, você não merece isso, aí você. Só que isso não vai mudar a nossa vida. Quando Deus chega na porta da caverna, Elias, o que você está fazendo aí? Ah, sou eu, Senhor, fiquei, mataram todos os seus profetas. Para de palhaçada, rapaz. Tem 7.000 que não dobraram o joelho. Sai daí. Você vai ungir Azael, rei da Síria. Você vai ungir, você vai trabalhar, rapaz. Você vai ungir Eliseu, profeta, no seu lugar. Você tem muita lenha para queimar ainda. Pode sair da caverna, que tem trabalho para você fazer. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus está mandando você sair da caverna hoje, irmão. É arregaçar a manga e trabalhar. Você quer ver isso aqui? Olha o versículo 4, onde nós lemos de novo no capítulo 22. Trouxe-o perante rei de Moabe, e com este moraram todo o tempo. E Davi estava neste lugar seguro. Segundo aquela tradução ali, Davi permaneceu na fortaleza. Mas olha o que acontece no versículo 5. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fique no lugar seguro. Davi estava procurando o quê? Proteção. Eu vou ficar aqui escondidinho nesse lugar seguro. Chega o profeta para ele e fala: saia deste lugar seguro e entra na terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Orete. Então Deus não quer que você fique escondidinho na caverna. Ele quer que você levante a sua cabeça, enfrente os problemas que você vai vencer. Já passou o tempo de chorar. É momento de chorar, vamos chorar. É para chorar com os que choram. Já chorou? Resolveu o problema? Não. Então vamos levantar a cabeça, vamos engolir o choro e vamos partir para cima, porque a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Engole o choro, irmão, e parte para cima. Porque se só chorar resolver o problema, vamos chorar. Mas se não resolve, vamos engolir o choro e vamos partir para cima. Tem muita coisa para realizar. Eu quero me dedicar um pouquinho, deixa eu ver as horas. Eu tenho acho que 15 minutos, é isso? Capítulo 23. Interessante que quando nós lemos lá, que estava sentado na mesa, preste atenção que Davi era um cidadão bom de mira, com a funda. Lembra da história dos gigantes? Se sou eu e você que está sentado à mesa, e o tempo
tempo não nos permite pegar muitos detalhes. Naquela ocasião, ela já tinha sido rebaixada de comandante do exército de mais de 1000 de subordinados para 100 ou até menos. Ele está sentado, o sogro dele lança a lança nele. Você lembra o que ele fez? Ele desviou a lança. O que aconteceu com a lança? Vocês lembram? Bateu na parede. Se sou eu e você, desvia da lança, ou vai embora, ou paga com a mesma moeda, ou pega a lança e joga de volta. E já lança um versículo bíblico: na medida que medir será medida. Porque o que Deus está me formando? Você está preparado para ser perseguido? Você está preparado para ajudar e depois receber as costas? Você está preparado para liderar coisas grandes? Você está preparado, por exemplo, por ser traído por um beijo na face e olhar nos olhos do traidor, chamar de amigo? Por que você veio? E do fundo do coração mesmo, você está preparado? Eu estou preparado, ou estamos preparados, igual Estevão, sendo apedrejado, falar: Senhor Jesus, perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Será que nós estamos preparados para isso? O que nós estamos nos transformando, irmãos? Porque olha o que você vai ler aqui. Eu não sei que versão que é essa que está no telão, NVI. Perfeito, então eu vou usar mais essa versão do telão. Capítulo 23, por favor, a partir do versículo 1. Está aí no capítulo 23? Não, né? Eu vou ler aqui, então, versículo 1 do capítulo 23. Disseram a Davi que os filisteus tinham atacado a cidade de Keila, e que os filisteus estavam roubando o seu trigo que havia sido colhido recentemente. Verso 2. Ele perguntou ou consultou ao Senhor: eu devo atacar os filisteus? E o Senhor lhe respondeu. Então ele consulta: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. O versículo 3 diz exatamente assim: os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá nós já estamos com medo, correndo risco, perigo, quanto mais se formos a Keila e lutarmos contra as tropas dos filisteus. O questionamento dos soldados, o próximo versículo, por gentileza, fez o Davi consultar novamente o Senhor. Davi consultou o Senhor novamente. Levanta-te, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois eu estou entregando os filisteus nas suas mãos. O versículo a seguir, o 5, então Davi e os seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram dos seus rebanhos, impondo-lhe uma grande derrota, libertando o povo daquela cidade. Olha para mim, fazendo um favor, por gentileza, nós vamos ler mais, vamos ler juntos. Então, nessas andanças de deserto em desertos, Davi está com seus 400 homens. Preste atenção que Davi, homens endividados, amargurados de espírito, e esse treinamento não envolve só palavras. Esse treinamento envolve práticas, lutas diárias. Então eles estão, olha, Keila está sendo atacada pelos filisteus, nós não temos obrigação nenhuma de ir lá enfrentar guerras que, entre aspas, não é nossa. Mas se o problema talvez chegou até a mim, repete isso comigo, porque é coisas boas. Repete assim, fala: se o problema chegou até a mim, é porque Deus me viu capacidade em resolver. Por que Deus permitiu essa situação chegar até você? Porque Deus está preparando você, está treinando você para algo maior. Então Davi, ele mostrando o exemplo espiritual, nós vamos consultar ao Senhor. Nós não vamos tomar direção nenhuma, nós não vamos tomar posição nenhuma, motivado por sentimento nenhum. Seja de amor, seja de misericórdia, seja de indiferença, seja de interesses. Não, nós vamos estar debaixo de uma direção de Deus. Senhor, nós devemos ir ou não? E o que o Senhor falou para ele? Vai. Então ele reporta: olha,
Olha, o Senhor falou para a gente, Davi, se aqui em Judá, aparentemente seguro, nós estamos o quê, gente? Com medo. Imagina lá. Acontece que você não tem que esperar, eu, Everaldo, não temos que esperar vencer o medo. Como que se vence o medo? A gente não vence o medo, a gente enfrenta o medo e vence. Porque a gente ficar sentado esperando o pastor André Garó, o medo passar, nós vamos ficar sentados a vida inteira. Josué capítulo 1, versículo 1, Josué está sentado e Deus fala para ele, meu servo Moisés morreu, é contigo. Você vai fazer esse povo herdar a terra que eu falei que herdava. E por que ele está sentado? Você vai ver Deus falando inúmeras vezes no capítulo 1, não tenha medo, não temas, não temas. Por que Deus está falando inúmeras vezes para ele não temas? Porque naturalmente ele está com medo. Aí eu levantei, ai glória a Deus, aleluia pastor, aconteceu um negócio doido comigo, o que foi? Acordei sem medo, ai. Não é assim. Eu vou acordar com medo, só que eu vou enfrentar o medo, e no nome do Senhor Jesus, eu vou vencê-lo. Davi, você orou direito, meu filho? Por quê? Se nós aqui, no lugar que a gente se sente seguro, está com medo, imagina lá, enfrentando um exército filisteu, olha as condições. O que Davi foi fazer, gente? Foi orar de novo. Não, vou orar de novo. Davi, então, ficou com dúvida? Ficou, porque se ele não tivesse, ele não teria orar de novo. Ele foi lá, orou de novo. Não, o Senhor falou para a gente ir. Aí o versículo que nós acabamos de ler, então Davi e os seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram dos seus rebanhos, impondo-lhe grande derrota, libertando o povo de Keila e da cidade. Versículo 7. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul, Deus entregou nas minhas mãos, porque agora ele está cercado, porque ele entrou numa cidade de portas e de ferrolhos. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse, Deus entregou nas minhas mãos. Por quê? Pois Davi se aprisionou-se ao entrar numa cidade com portas e trancas. A cidade era tão fortificada que o Saul teve a sensação, Deus entregou Davi nas nossas mãos, porque ele se colocou numa arapuca, numa gaiola. Aí o próximo versículo vai dizer o seguinte, foi dito, e Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila, cercaram a Davi e os homens que ele seguia. Vamos lendo, versículo 9. Quando Davi soube que Saul tramava em atacá-lo, ele disse a Abiatar, que é o sacerdote, traga o colete sacer. Então, você entendeu que você não pode tomar nenhuma decisão? Olha Deus falando com você e comigo, ou comigo e com você. Eu não posso tomar nenhuma decisão por aquilo que eu vi ou por aquilo que eu ouvi. Toda decisão que eu tomo é baseada na direção de Deus. Você está tomando decisão por um negócio que você ouviu que nem sabe que é verdade? Você já quer conversar, nem sabe se é verdade. Porque a partir do momento que você toma uma decisão, não tem mais o que fazer. Eu falo lá em Santa Bárbara do Oeste, pastor, Deus falou comigo e eu queria saber a opinião do senhor. É isso, mas se Deus falou comigo, quem que sou eu para concorrer com Deus? Se você pedir um conselho em cima, não de um sentimento meu, em cima de um propósito, eu vou procurar te dar direção. Agora, se você fala, eu já tomei uma decisão, pastor, só queria ouvir o que o senhor fala. Você já tomou decisão, você não tem que ouvir mais ninguém. Então Deus está falando para você nessa noite que essa decisão que você tomou está errada. Porque você está tomando a decisão baseada em cima de sentimentos, de emoções, de algo que você viu ou ouviu e nem sabe se é verdade. Você consultou ao Senhor? Você pediu direção para o seu pastor? Porque Davi, sendo rei, ungido, mas ele reconheceu a autoridade de Abiatar, porque você leu ali, quando Davi soube que Saul tramava em atacá-lo, disse a Abiatar, traga o colete sacerdotal. Ele falou com quem? Com Abiatar. Quem que é Abiatar? O sacerdote. Então ele se submete debaixo da autoridade
espiritual. Você tem se submetido à autoridade espiritual que Deus estabeleceu? Porque lá na frente você vai quebrar a cara. E o que eu vou ter que fazer? Se você quiser vencer, você vai ter que voltar no lugar que caiu. Lembra de onde caíste e volta. Aí eu vou procurar outro e outro abençoa. Outro não tem poder de abençoar o que Deus não abençoou. Aí o versículo 10 diz: então orou, ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. 11. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme o servo ouviu, ó Deus de Israel. Responde-me. Aí o que Deus responde para ele? Ele vai vir. Mas Deus não pode impedir. Senhor Deus de Israel, eu perguntei para o Senhor se eu livrava essa cidade da mão do inimigo. Só lembra que eu não lutei sem antes perguntar para o Senhor se eu deveria lutar ou não? Lembro, Davi. O Senhor me deu vitória, o Senhor lembra disso? Dei. Agora eu tenho ouvido, não foi isso que Davi fez na oração dele? Que o Saul vai vir cá para me pegar. Eu quero ouvir da sua boca, eu não quero ouvir da boca de ninguém. Ele vai vir. Aí o que Deus responde? Ele vai vir. Aí se sou eu e você, o que você fala para Deus? Por que o Senhor não mata ele? Por que o Senhor não tira ele do meu caminho? Que eu estou cansado dessa vida de deserto, deserto, caverna, caverna. O Senhor me fala só que ele vai vir, mais nada. Ele vai vir. Aí o versículo 11, finalzinho, o Senhor lhe disse, ele vai, virá. Aí o versículo 12, e Davi novamente perguntou, será que os cidadãos de Keila, esse pessoal que eu livrei eles da mão do inimigo, que eu batalhei as batalhas deles, eles estavam na mão do inimigo, eu livrei eles, será que eles vão entregar a mim e os meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu, vai. Quantos aqui gostam de orar ao Senhor, digam amém. E quantos estão prontos para ouvir a resposta que Ele vai dar? Se fosse eu e você que tivesse ouvido, Senhor, eu livrei eles, eu arrisquei a minha vida para salvar a deles. Nós estávamos com medo, nós enfrentamos guerras que não era nossa. E eu não acredito que eles vão me trair. Eu não acredito que eles vão me entregar para o Saul. Eu quero ouvir da sua boca. Eles vão me entregar, eles vão me trair, vão me entregar para o meu inimigo? Vai. E Deus falou que vai defender? Eu não sei como é que está o versículo 13 nessa versão. Vamos ler aí, qualquer coisa eu leio aqui nessa revista atualizada. Verso 13, por gentileza. Então Davi e os seus soldados, que eram cerca de 600, aumentou 200, lembram? Que era 400? Partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Deus deu direção para eles? Deus falou para onde eles iam? Ele perguntou se os amigos iam traí-lo. Deus falou que vai. Aí Deus conduziu, faz isso, faz aquilo. Foi isso que Deus fez? Se é eu e você, a gente continua servindo a esse Deus em fidelidade. Deus tinha poder de matar Saul em uma das guerras. Igual de fato lá na frente isso praticamente aconteceu, quando ele estava cercado, ele se suicidou. Deus poderia dar um infarto no Saul e livrar a vida de Davi? Deus tinha esse poder ou não? Deus podia mudar a história de Davi naquele momento, naquela hora, sim ou não? E por que ele não fez isso? Só tem uma resposta: ele não estava pronto. Sabe qual é o meu problema, o seu problema? A gente acha que está pronto, mas Deus sabe que nós não estamos. Porque o que Ele quer fazer por intermédio das nossas vidas é muito grande. Você está pronto para ser traído? Você está pronto para ser virado as costas e continuar amando?
Mas eu quero, Deus usa, eu até arrepio, Deus usa o inusitado. É de onde a gente não se espera que acontecem as coisas. Versículo 15. Às vezes a gente acha que a resposta vai vir de um lado e vai vir de outro. Eu estou na versão King James atualizada, eu acho que é bem parecido. Nós vamos ler o 15, o 16 e o versículo 17. Quando Davi estava em Oressa, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para quê mesmo, gente? Para matá-lo. Verso 16. E Jonathan, quem que é o Jonathan? Filho de Saul, foi falar com ele. Olha quem que Deus está usando. Aquele que talvez tinha o maior interesse na morte de Davi. Porque está falando de um trono. Jonathan, filho de Saul, foi falar com ele em Oressa e o ajudou a encontrar forças em Deus. Deus vai usar pessoas que você menos imagina para te fortalecer em Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado como um profeta ou como uma profetisa. Deus me enviou aqui para falar para você: não desista, receba forças em Deus. Profetiza sobre a vida de alguém. Faz isso. Receba forças em Deus, pastor. Para não ficar só entre marido e esposa, parente. Olha para trás ou olha para frente. Para alguém que não faça parte da sua família. Profetiza. Deus me mandou aqui para falar, para você não desistir, para você fortalecer-se em Deus. Davi, no momento que ele está com medo, que ele está fugindo, sem direção, aparece Jonathan. Quem que é o Jonathan? É o filho de Saul. Deus me mandou aqui para quê? Para te fortalecer, para que você não desista, porque a sua força vem do Senhor. Olha o versículo a seguir, o 17. Nós vamos aplaudir já no 17. Não tenha medo, disse ele. É isso que está escrito, gente? Vamos ler juntos, vai ser uma palavra profética para mim, para você, para mim. Então, não tenha medo, disse ele. O meu pai não vai colocar as mãos em você. Você vai ser rei em Israel. Eu vou ter o prazer de ser o segundo em comando. Até o meu pai sabe desta profecia. Até meu pai sabe desta palavra. Até seu inimigo sabe. Porque é aquilo que Deus quer e vai fazer na sua vida, ninguém pode impedir. Ora baixanda lavassuri bicanda labaxuri biai. No momento mais difícil da vida dele, cabeça baixa talvez, agora acabou, pô, estou sem direção. Quem eu achei que ia me ajudar, que eu defendi, me traiu, vai me trair. Aí chega Jonathan. Não tenha medo. O meu pai não vai colocar as mãos em você. Por quê? Aqui nessa versão King James 17, disse Jonathan a Davi: não tenha medo, porquanto as mãos do meu pai Saul não vai te tocar. Em verdade, você vai reinar sobre Israel. Eu serei o segundo no comando. Ora, até o meu pai sabe dessa profecia. Vai passar os céus, irmãos, vai passar a terra, mas a palavra de Deus não passa. Não importa a circunstância, não importa o momento que você está vivendo, existe uma palavra profética liberada sobre a sua vida e Deus vai cumprir. Você pode estar de deserto em deserto, caverna em caverna, fugindo e fugindo, mas existe uma palavra liberada sobre a sua vida. Então não temas, até o teu inimigo sabe de uma palavra profética que foi liberada sobre a sua vida. Vamos terminar? Vamos terminar? 2 Samuel, capítulo 2. Ola baixando, ela vastor e biei, ela marras. 2 Samuel, capítulo 2. Dá vontade de ficar só nesse versículo aí, ó. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Aquele que quer te prejudicar não vai te prejudicar. Essa doença não vai te matar. Existe um plano na tua vida. Esse mal que você descobriu não é seu fim. Existe um propósito na sua vida. E nada nem ninguém pode impedir o plano de Deus. Capítulo 2. Versículo 1. Depois disso consultou Davi ao Senhor. Isso aqui é maravilhoso. O cara o tempo inteiro falando com Deus, pedindo direção.
dizendo: eu subirei a alguma cidade de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde eu vou? Respondeu-lhe o Senhor: vai para Hebrom. Subiu Davi para Hebrom, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a israelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi também subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, habitaram nas aldeias de Hebrom. Versículo 4. Então os homens de Judá foram a Hebrom, e ali ungiram a Davi, rei da tribo de Judá, informando que os habitantes de Jabes-Gileade tinham sepultado Saul. Repete comigo o seguinte, falei assim: a promessa está começando a se cumprir. Capítulo 5, aonde nós começamos, nós vamos terminar. Se o pessoal do louvor já quisesse vir dirigir ao altar. Capítulo 5, versículo 1 em diante. Vou esperar. Representante de onde mesmo, gente? De todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem libertava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Preste atenção, no passado, quando você não era rei, você nos defendia. Então valeu a pena? Fala assim comigo: o reconhecimento, a honra virá no momento exato. Hebreus capítulo 6, se não me falha a memória, versículo 10 diz: Deus, Ele não se esquece daquilo que nós fazemos, porque Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho que tem realizado. Talvez você não foi reconhecido agora, mas existe uma promessa sobre a sua vida. Versículo a seguir, versículo 3. Então todas as autoridades de Israel, todas as tribos de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e fez um acordo com ele em Hebrom perante o Senhor. Eles, o que tem? Ungiram Davi rei. Nessa versão diz aqui: sobre todo Israel. Vamos ler 2 versículos para terminar. Verso 10. Ele se tornou cada vez mais, preste atenção que ele não era, ele se tornou cada vez mais poderoso. Por quê? Pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Repete comigo o seguinte: é o Senhor que sempre fez e sempre fará diferença na minha vida. Vamos ler novamente? E ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor Deus dos exércitos estava com Everaldo. Fala seu nome: estava com Everaldo. Se falar com Everaldo, tá bom também, mas aí vem a parte nobre aonde nós começamos. Verso 12, pode fechar sua Bíblia. E reconheceu Davi que o seu reino estava prosperando e que o Senhor tinha o abençoado por amor a seu povo Israel. Mas sabe como que começou a demonstração desse amor sobre Israel? 400 homens em apertos, amargurados e endividados. Começa no pouco, Deus vai te colocar sobre um muito. Existe uma promessa, Ele é fiel. Vamos ficar em pé? Fecha teus olhos se você puder, a hora que vocês quiserem. Aí depois eu faço um apelo. Tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre, meu Pai. Não existe outro semelhante a Ti. O Senhor nunca perdeu o controle das nossas vidas. Cada deserto, cada caverna, o Senhor sabe muito bem.